Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com as últimas informações e o início de semana do Palmeiras para a preparação para a final do Campeonato Paulista na quinta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like e deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a final do Campeonato Paulista, porque o Abel Ferreira está planejando, né? Já está treinando esse time para essa grande final. Ele teve um jogo treino no fim da semana passada, vem treinando duro no fim de semana, pensando nas possibilidades que ele tem para armar a equipe. A gente vinha falando, PVC, sobre como o Maurício vinha surpreendendo, pode ser aí uma alternativa para o Abel utilizá-lo, mas você não imagina que neste momento ele chegue como titular para esse jogo? Eu não acho, mas assim, eu acho que tem uma possibilidade de mudar no Facundo. Mas se o Facundo jogar a partida contra a Bolívia em La Paz. Se o Bielsa mudar o time muito e a La Paz, voltar de La Paz para São Paulo, não é muito simples para o M, para o Facundo e para o Piquerez, aqui talvez ele tenha mudanças pela questão física dos jogadores que vão voltar de viagem com conforto, beleza, tá bom, mas vão voltar de La Paz para São Paulo. São 6 horas de viagem. E podem ter jogado em La Paz. E podem ter jogado em La Paz na altitude, o que provoca um desgaste maior. Então, ontem, tem imagens do treino do Abel Ferreira no domingo com o time do Palmeiras. O início do treino foi bem insistente, bem bravo até, acertando o posicionamento. Então, tem um trabalho muito forte para tentar a virada na quinta-feira. Só que ele vai ter que medir. Se o Piquerez for para La Paz e não jogar, é um cenário. Se o Piquerez jogar, é outro cenário. Mas acho que o Piquerez vai para o jogo de qualquer jeito, a não ser que tenha lesão. O Facundo já pode ser diferente. Aí vai depender do entendimento da condição física do Maurício, da condição física do Aníbal, do M. Martínez, para saber se o Facundo entra como titular ou não. Porque eu acho que o Bielsa vai fazer mudança no time que vai jogar em La Paz. Ele vai privilegiar a parte física. Será que essa data FIFA pode interferir na escalação do Abel no Paulistão? Depende de como ele receber os jogadores, né? Isso pode influenciar. E até por essa questão, há um cuidado em relação ao Maurício, né? Porque o Maurício está se recuperando, ele já está trabalhando com todo o grupo, já tem uns dias, mas ainda é com muito cuidado, né? Com muito zelo para não ser uma volta assim, desesperada, porque tem o Brasileirão, né? Porque tem a Copa do Brasil, porque já tem a estreia na Libertadores. Então o Palmeiras não tem esse perfil, não é o perfil do Palmeiras, do departamento médico, da comissão técnica, da preparação física, estourar jogador. Um jogo precisa desesperado colocar para jogar. Então, vai ter uma análise dos jogadores que estão retornando e aí você toma uma decisão. Então, é tudo na base da conversa, é tudo na base da análise e dos estudos. E da cautela. Então, você não imagina que um Maurício chegue para ser titular, por exemplo, na quinta-feira? Tem chance, mas vai depender muito do como está sendo desenvolvido o trabalho. Eu acho que a chance passa pelo Facundo. Do desgaste que ele vai ter. Tipo assim, porque, né, PVC, se o Facundo joga em La Paz, na altitude, joga, sei lá, 80 minutos, 70 minutos, e aí você tem o retorno, a recuperação, e o Maurício, mesmo voltando, tá melhor, aí você vai ter, cruza os dados e você vê que ele tá melhor, Maurício. Mas tem o Felipe Anderson também. Então tem... É tudo muito estudado. Cara, essa final é uma pegadinha. O departamento de fisiologia vai trabalhar bastante, a preparação física vai trabalhar bastante até quinta-feira. É a mesma coisa que eu falei agora há pouco da final do Campeonato Baiano. Você pode colocar toda a culpa na data FIFA, mas a data FIFA existe. A legislação da FIFA faz com que isso aconteça. Quem está errado, então, não é o calendário da FIFA, porque o calendário da FIFA está previsto desde sempre. Sim. O que está errado é o calendário brasileiro. Mesmo quando a CBF dizia, não, a final do Campeonato Paulista tinha que ser na quarta-feira e não na quinta. Mas na quarta era pior, porque o jogador está voltando de terça para quarta. Não era para ter final nessa semana. Mas tem. Então essa final, favoritismo do Corinthians, porque ganhou o primeiro jogo, ela virou uma pegadinha. Virou uma gigantesca pegadinha. Porque você tem que esperar o cara chegar,
avaliar fisicamente, entender como tá, e aí mudar o time. E aí você pode ter, ainda, tem madeira aqui? Tem aqui, ó. Bater na madeira, porque tem risco de lesão, né? Tem uma série de coisas madeira que podem também. acontecer. Então, para você entender que time vai jogar, para você entender qual time vai ser inicialmente mais forte e depois jogar de uma maneira mais forte a ganhar o campeonato. Vai ser uma surpresa. Acho que vai ser em cima da hora que a gente vai saber melhor essas escalações. Ó, a gente estava vendo aí, antes de entrar essa frase do PVC, dizendo que a final do Paulistão virou uma pegadinha por conta dos convocados. A gente estava vendo ali a informação dizendo que o Abel ele pode se isolar como o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. Tem 10 taças junto com Oswaldo Brandão, mas se conseguir essa taça, chega a 11 títulos. É muita coisa. Para isso, claro, precisa reverter a vantagem. 1-0 para o Corinthians no primeiro jogo, então precisa vencer fora de casa. E aí a gente vê se o Palmeiras vai conquistar esse sonhado tetracampeonato paulista. Tem jogador importante cada vez mais perto de ficar à disposição do Palmeiras. Boa noite, José Paz. Qual que é a previsão do retorno do Maurício? Tava jogando. Fala, Mi, beijo grande pra você, querida. Abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Pois é, o Maurício tem treinado normalmente aqui na academia de futebol, no CT do Palmeiras, ele que se recuperou de um problema no ombro, né? Ele machucou o ombro ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, num jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, ainda pela fase de grupos. Era o principal jogador do Palmeiras naquele momento, tinha 5 gols, ainda tem 5 gols no Campeonato Paulista. É um dos artilheiros do time ao lado do Estevão nessa competição e agora a expectativa muito grande de que ele possa ficar pelo menos no banco de reservas no derby decisivo da próxima quinta-feira lá na Neoquímica Arena, jogo 2 da decisão do Campeonato Paulista, e o Palmeiras precisando reverter o resultado, né? Perdeu por 1-0 aqui pertinho da academia, no Allianz Parque, precisa reverter esse resultado lá na casa do Corinthians, e contar com o Maurício seria muito importante porque, repito, é um jogador que vinha marcando muitos gols, vinha sendo o principal atleta do ataque do Palmeiras até a lesão dele, mas agora está recuperado, estava entregue à transição física, mas tem treinado normalmente com os companheiros aqui, repito, pode sim ficar no banco de reservas nesse derby decisivo. O Paulinho, o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha, esses estão trabalhando ali com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras. O sonho muito grande aí dos palmeirenses é de que pelo menos o Paulinho possa ficar no banco de reservas nesse jogo, já que o Palmeiras precisa aí reverter a vitória do Corinthians por 1-0 no Allianz Parque. É um jogador que veio aqui para o Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras gastou muito dinheiro para contratá-lo junto ao Atlético Mineiro, então existe uma expectativa muito grande em cima desse jogador, e a galera do Palmeiras quer que ele fique pelo menos no banco de reservas. Gustavo Gomes, a gente sabe que é difícil que ele atue nessa partida, inclusive foi cortado da seleção do Paraguai aí para essa data FIFA. O Marcos Rocha se machucou no primeiro jogo da final, né? Acabou sendo substituído, vem fazendo aí um treinamento intensivo, atividades intensivas aqui na academia de futebol para tentar retornar a esse time do Palmeiras para essa final, mas a expectativa muito grande é de que o Mike assuma a titularidade nesse jogo diante do Corinthians. E aí eu jogo a pergunta para vocês aí nos nossos estúdios: vocês colocariam o Maurício pelo menos no banco de reservas nesse derby decisivo, Michele? Devolvo para vocês poderem comentar aí. O Palmeiras que segue trabalhando, claro, aqui na academia, visando esse super clássico da próxima quinta-feira, e a gente vai acompanhar tudo que o Palmeiras vem fazendo até o dia da decisão, tá certo, Michele? Devolvo para você aí. Valeu, Zé. Pede para eles abrirem os portões, viu? Fazerem um treino aberto aí pra gente acompanhar. E aí? Já deve colocar o Maurício assim, numa bola quente dessa? Como que fala aquilo assim? Num pinga-fogo desse? Porque é difícil, né? Botar na fogueira, né? É, isso. Michele, eu acho que o Maurício é um cara que já é experiente, é um ótimo jogador, é jovem, mas experiente, né? E vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista. E ele não machucou o joelho, não machucou o tornozelo, teve um problema no ombro. Se o problema no ombro está sanado, e fisicamente ele é magrinho, sequinho, olha aí, ó, no treino. Se ele estiver bem, eu acho que ele até poderia voltar à titularidade do Palmeiras. Tira o Facundo, coloca o Maurício. Eu duvido que o Abel não vá mexer no time, ele sempre tenta construir um fato novo num jogo assim decisivo, depois de uma primeira partida. Ele muda alguma coisa, ou esquema tático ou jogadores. Então, assim, a primeira coisa que o Abel poderia fazer é colocar o Maurício no lugar do Facundo. Se ele não puder jogar 90 minutos, se o Abel preferir deixar o Maurício no banco, por exemplo, eu acho que ele teria, pensando em possíveis mudanças, o Xará pode até debater aqui também comigo, porque partindo do princípio de que ele não vai manter o time do último jogo,
De repente, o Flaco Lopes poderia ser uma opção e deixar o Vitor Roque mais solto, caindo pelos lados, se movimentando com o Estevão, já que o Palmeiras cruza muito, talvez se utilize desse expediente dentro da Neoquímica Arena e o Flaco Lopes tem como especialidade o cabeceio, aí ele tira o Facundo também. Ou, como ele falou que o meio-campo do Corinthians ganhou o setor aqui no Allianz Parque, de repente ele reforça o meio-campo com o Aníbal, junto com o Emiliano, né? Martínez. O Martínez, Emiliano do Corinthians. E aí, com o Martínez, e o Richard Rios fica mais solto para encostar no Veiga, no Estevão, no Vitor Roque. São opções, são alternativas pensando no elenco que o Abel tem em mãos, Xará. Eu, se fosse o Abel, eu entrava com o Maurício no lugar do Facundo e o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque e o Estevão, claro, na ponta direita. Acredito que o Marcos Rocha e o Paulinho não vão jogar. Bom, tem um assunto que repercutiu muito entre os corintianos no final de semana, que é a possibilidade do Ronaldo. E vamos para mais informações do Verdão. Como já está definido o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, vou trazer algumas informações desses adversários. E vamos pegar o Bolívia lá na altitude, né? Não tem jeito. Infelizmente caiu no nosso grupo no sorteio, mas agora vai ter que ir, né? Mas é um velho conhecido do Palmeiras. Na temporada de 2023, o Palmeiras enfrentou a equipe lá e perdeu até pelo placar de 3-1. No histórico dos confrontos, foram 6 jogos, 4 vitórias do Palmeiras contra 2 do Bolívar. Essas 2 lá na altitude. Já o outro confronto será com o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal enfrentou o Palmeiras somente 3 vezes na Libertadores, uma em 1962 e as 2 últimas na Libertadores de 2013. Na época que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil em 2012, no ano seguinte a gente disputou a Libertadores. Nesses 3 confrontos foram 2 vitórias do Palmeiras e somente uma vitória do Sporting Cristal. E o último confronto do grupo é contra o Cerro Porteño, um velho conhecido do Palmeiras na história da Libertadores. Em confrontos de Libertadores são 14 disputas, onde o Palmeiras venceu 8, 4 empates e 2 derrotas para o Cerro. Além disso, o Palmeiras enfrentou a última vez o Cerro Porteño na campanha da Libertadores de 2023, onde venceu os 2 confrontos, tanto no Allianz Parque como lá no Paraguai. Além disso, ainda tem esse detalhe, né? Esse envolvimento do caso Luigi, como vai ser o clima, tanto aqui no Brasil, como também quando o Palmeiras for visitar o Cerro Porteño lá no Paraguai. E aqui nessa imagem está a tabela, a ordem dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, depois o Cerro Porteño no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar lá na altitude, Cerro Porteño lá no Paraguai e os 2 últimos jogos da fase de grupos no Allianz Parque. Enfim, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!